Olá, boa tarde. Quero dar as boas-vindas a todas as pessoas que estão aqui conectadas conosco para o nosso bate-papo sobre cultura inclusiva e carreiras tech. Eu sou a Débora, gerente de ecossistema e inclusão na TIM Brasil, e eu vou me audiodescrever para ser inclusiva com as pessoas que por algum motivo não podem me ver. Sou uma mulher branca, de cabelos claros, estou usando óculos, estou hoje com uma blusa preta, um blazer cinza. Estou aqui no escritório da TIM Brasil, aqui no Rio de Janeiro. Essa nossa ação de hoje, esse bate-papo, faz parte da nossa campanha que estamos fazendo essa semana, de 19 a 23 de setembro, em apoio à luta das pessoas com deficiência. No dia 21 de setembro, a gente foi instituído, né, uma data do Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, uma data para conscientizar sobre a importância da inclusão das pessoas com deficiência nos diversos espaços sociais. Essa data é prevista no nosso calendário, calendário de diversidade e inclusão da TIM, onde a gente realiza diversas ações ao longo do ano, e também, em especial, essa semana e essa campanha, ela também está alinhada aos nossos 5 compromissos que assumimos junto à rede, né? A rede empresarial de inclusão social, onde nós somos uma das empresas signatárias. Ao longo dessa semana, nós vamos ter outras ações. Amanhã a gente tem o TIM Convida, às 16h45, um papo sobre deficiência. Na sexta-feira, vamos ter uma webinar exclusiva para os nossos colaboradores, pessoas com deficiência. Acompanhem no nosso LinkedIn, temos várias oportunidades, muita aprendizagem, compartilharemos vários materiais bacanas para que a gente possa aprender juntos e promover a inclusão. Aqui embaixo, na descrição, também temos alguns conteúdos educativos e de impacto social que a TIM disponibiliza para vocês. Bom, agora a gente já pode começar o nosso bate-papo. E antes de passar para os nossos convidados, eu vou também audiodescrever o Sérgio, que estará aqui conosco, fazendo a interpretação de Libras da nossa conversa. Sérgio é um homem negro, tem o cabelo raspado e também usa óculos. Hoje ele também está usando uma camisa preta e está em um fundo branco. Bom, eu vou também agora então passar para os nossos convidados. A gente tem hoje aqui com a gente a Uana, CIO da TIM, o Fernando Sartori, Executive Manager da rede aqui da TIM Brasil também, e o Ricardo Wagner, diretor de Trabalho Moderno e Segurança na Microsoft. A Uana, passo a palavra para você para conduzir esse nosso bate-papo e agradeço a disponibilidade de vocês para estarem aqui conosco hoje. Débora, obrigada. Pessoal, muito obrigada para todos que estão conectados aqui com a gente hoje, nessa semana de cultura inclusiva e carreiras em tech. Hoje a gente vai estar aqui falando sobre os caminhos que a gente pode suportar para que a gente tenha mais pessoas com deficiências ingressando em profissões tecnológicas por meio da inclusão. Meu nome é Auana Matar, eu sou CIO da TIM Brasil, vou me audiodescrever também para incluir as pessoas cegas. Eu sou uma mulher branca, dos olhos claros, estou usando um batom vermelho, tenho cabelo preto, né, escuro, castanho escuro, ele está preso, estou usando uma blusa verde escura, sem mangas e de gola alta, tá bom? Então, como a Débora falou, para nós esse é um tema de extrema importância, né? A gente vai depois falar um pouquinho aqui de alguns números que suportam isso, mas antes disso eu gostaria de chamar, por favor, o Ricardo Wagner, que é o diretor da Microsoft de Modern Work e Segurança, e o Sartori para se autodescreverem também aqui para vocês. Ótimo. Muito boa tarde. Meu nome é Ricardo. Em nome da Microsoft, eu queria primeiro agradecer a TIM, a você, a Ana, a Débora, ao Fernando pela oportunidade de estar aqui compartilhando essa ocasião. É muito importante para a gente o tema da inclusão das pessoas com deficiência. E para mim é um prazer enorme estar aqui representando todo o time da Microsoft. Eu sou um homem branco, com cabelo branquinho, eu estou vestido com uma roupa bem chique, porque isso para mim é uma ocasião muito importante, é um blazer e uma camisa branca. Eu coloquei até uma foto de fundo aqui para o meu cenário, aqui para a conferência, mostrando o logo da Microsoft, e uma frase que está em inglês que diz: quando a gente não inclui de forma intencional, nós excluímos de forma sem saber, né? Excluímos as pessoas sem saber.
Então, eu acho esse tema muito importante, não só por uma questão de a gente incluir talentos que hoje não fazem parte do nosso ecossistema, do nosso mercado, do mercado de trabalho, e aqui cabe a gente trazer esse tema à tona e promover essa discussão. E agora eu vou ter o prazer de passar para o Fernando para poder fazer a descrição dele também. Fernando? Boa tarde, pessoal. Obrigado também pela oportunidade de estar participando dessa live. Meu nome é Fernando Sartori, homem branco, cabelo castanho, uso óculos, não tenho barba nem bigode, estou usando uma camisa polo azul, fundo branco, estou no prédio da TIM, o Sigma aqui em São Paulo. Maravilha, obrigada, Ricardo. Obrigada, Fernando. Gente, vamos lá. Sartori, vamos começar com você, né? Queria que você conversasse um pouco para a gente, contasse. A gente tem um programa estratégico de diversidade e inclusão aqui na TIM, né? Para a gente avançar, de fato, de forma bastante pragmática, com a inclusão de pessoas com deficiência e outros grupos sociais identitários aqui na empresa, né? Todo dia, eu acho que a gente imagina as possibilidades de tornar a nossa empresa mais referência para profissionais com deficiência, né? E mostrar como é possível que esses profissionais façam carreira aqui ou em outras empresas. Então, gostaria de pegar um pouco esse gancho e que você compartilhasse com todos nós a sua trajetória enquanto um executivo com deficiência aqui na TIM. Tá bom, vamos lá. A minha deficiência auditiva, eu tenho a perda total do meu ouvido esquerdo, uma perda de moderada para severa no ouvido direito, com a ajuda do aparelho auditivo, eu consigo compensar, de uma certa forma, essa deficiência. Essa doença que eu tenho, né, causa deficiência, a autoesclerose, é uma doença hereditária, onde os ossos do ouvido interno estão calcificando, deixam de vibrar, o estribo deixa de vibrar, e com isso causa a surdez e faça a deficiência auditiva. Bom, eu entrei na TIM, já tenho 20 anos de companhia. Quando entrei na TIM, eu não tinha essa deficiência, ela foi adquirida, desenvolvida, né, na minha trajetória. Então, depois de uns 5, 6 anos que eu já estava na empresa. E assim, meu depoimento que eu posso falar, Tauane, eu não me sinto na companhia como sendo uma pessoa com deficiência, porque a forma que a gente é acolhido, a forma que a gente é tratado, respeitado, o dia a dia não faz eu perceber que eu tenho essa deficiência auditiva. Então, eu acho que é muito por aí, né? Acho que muito bacana. Não, e isso é maravilhoso, assim, você, ao longo do teu processo, da tua carreira aqui, que é, eu acho que uma carreira de bastante sucesso, você sentiu algum preconceito ou enfim, alguma experiência de exclusão, seja, né, dentro dos profissionais que eu tinha, ou parceiros, né, com que a gente convive bastante também? Em hipótese nenhuma, Ana. O que é a única, assim, contando um pouquinho da minha experiência com essa deficiência, que eu procuro praticar para tentar até minimizar isso, em reuniões que eu participo, tento me apresentar, para quem não me conhece, que eu tenho essa deficiência, né? Para que em reuniões ou alguma oportunidade que tenha pessoa reunida, eu peço para sentar sempre nas extremidades da mesa, né, na extremidade esquerda, porque só funciona o lado direito, e aí então ponho as pessoas que eu tenho que interagir à minha frente, ou ao meu lado direito, isso facilita bastante nesse momento. Alguns cuidados que eu peço, para, se possível, falar sempre olhando para mim, que ajuda também na leitura labial e no entendimento da fala. Quanto ao time, quando alguém me chama, que levante a mão, porque eu não consigo identificar de onde vem o som, então, às vezes, eu fico procurando detalhes, também ajuda muito. Eu acho que não são pequenos gestos, né, que a gente vai, junto com o time, se adaptando. Parece pequenas coisas, mas para a gente, às vezes, faz uma diferença. E outras situações também um pouco complicadas, que no decorrer, acho que do tempo vai se adaptando, é quando você vai num congresso, numa apresentação, e a pessoa tem aquele hábito de, poxa, a turma sente mais o fundo, vamos usar o microfone, consegue me ouvir? Isso, para mim, acabou o evento, né? Porque eu não vou conseguir ouvir a pessoa,
e peço para falar, gente, mesmo se eu estou aqui na frente, que eu procuro sempre sentar na frente, bem perto de quem é o produtor do evento, falo, não faz isso comigo, não. Usa o microfone que me ajuda bastante. Mesmo alguns eventos que você tem, o sonho, a pessoa resolve fazer a pergunta para o entrevistado sem uso do microfone, eu não ouço essa pergunta. Então, são pequenos atitudes que faz a diferença para a gente que tem uma dificuldade em poder participar de forma mais fácil, né, nessas situações. Mas conceitos, tudo não. De jeito nenhum. Maravilhoso. Obrigada por dividir com a gente a sua experiência aqui, Sartori. Eu acho que, como você disse, né, às vezes são pequenas adaptações que tornam a experiência da pessoa com deficiência completamente, né, possível e bem melhor. E quando a gente pensa no país, né, dessa dimensão continental como o Brasil, a gente está falando de 46 milhões de brasileiros, aproximadamente, que possuem algum grau de deficiência, seja ela motora, auditiva, visual ou intelectual, entendeu? Conforme dados do IBGE. Então, a gente está falando de cerca de 24% da população brasileira que busca, né, esse acesso, essa oportunidade de mercado, né, esse acolhimento para que ele possa se desenvolver, né, profissionalmente. Quando a gente olha para o mercado de tecnologia, que é um mercado onde nós sabemos bem, né, Sartori, a gente tem muitas vagas em aberto, os dados mostram que até 2024 nós vamos ter cerca de 420 mil posições de profissionais de tecnologia no Brasil em aberto. Hoje nós já sofremos com a escassez desse tipo de profissional. Para nós é muito importante, olhando para a população brasileira ativa, falar sobre a inclusão de pessoas com deficiência nas carreiras de tecnologia. Porque nós estamos falando de um percentual significativo de possíveis profissionais. E é maravilhoso o que o Sartori colocou aqui, a gente tem um exemplo, eu fico muito orgulhosa, né, do contexto do que a gente criou como organização, como empresa e como a gente vem evoluindo aqui dentro da TIM, de poder ver esse executivo brilhante, crescendo na sua carreira, podendo atuar, enfim, a gente está num momento maravilhoso do 5G, depois o Sartori conta um pouquinho também sobre isso, ele participando ativamente dos lançamentos, mostrar que isso é possível, né, que isso é possível sim, e que a gente pode, com pequenas adaptações, trazer esses profissionais para dentro do mercado. Obrigada, Sartori, mais uma vez. Eu que agradeço, Amanda. Gente, aí agora eu queria perguntar um pouco para o Ricardo, tá? Ricardo, a gente sabe que a evolução tecnológica e digital tem crescido de forma significativa, principalmente nesses últimos anos que a gente sofreu aí com a pandemia, né? A gente viu um salto de uso de tecnologias, de novas ferramentas de comunicação, produtividade, de conexão entre pessoas surgindo no mercado e uma mudança de comportamento, de fato, na forma de trabalhar, na forma de atuar. Queria saber, assim, um pouco, olhando um pouco para a sua área, né? Modern Work. Quais são os movimentos na sociedade, quais são as tendências que você, dentro da Microsoft, do seu contexto, observou nos últimos anos, tem observado como a visão de um futuro mais de curto prazo? Muito bom. Ana, muito obrigado pela oportunidade. Também obrigado também ao Fernando por compartilhar a experiência. Olha, a gente vive realmente um momento que veio para ficar, né? Muito a gente questionou que a pandemia criou essa situação do trabalho remoto ao extremo, onde muitas pessoas se viram fora do escritório e trabalhando remoto. E hoje a gente passa por uma situação, uma pesquisa que a Microsoft recentemente fez com 30 mil pessoas de 32 países. Nessa pesquisa, a gente teve alguns dados bem interessantes. O primeiro dado que a gente teve foi a questão da palavra que hoje está na moda, que é a palavra de flexibilidade. Então, os profissionais hoje procuram flexibilidade. E a gente também encontrou uma coisa que a gente está chamando de paradoxo do híbrido, que é uma situação onde as pessoas confirmam que elas preferem trabalhar de casa, mas, ao mesmo tempo, elas procuram a interação social. Então, é importante ter o contato pessoal, mas, ao mesmo tempo, eu quero a comodidade de casa. Então, a gente chama isso do paradoxo do híbrido.
E o terceiro ponto muito importante dessa pesquisa foi a questão das pessoas priorizarem outras coisas que antes não era possível ser priorizado, ou as pessoas nem sabiam que era tão importante, que é a equação que a gente estava falando, que a gente fala como, vale a pena? Vale a pena eu trabalhar para essa empresa? Vale a pena eu me locomover de casa para o escritório? Vale a pena eu trabalhar nesse time? Enfim, a equação do vale a pena. E isso tem chacoalhado o mercado, especialmente o mercado de trabalho, onde muitas empresas ainda estão se questionando se vão se adaptar, se vai trabalhar no modelo híbrido, se vai ficar remoto, se vai ficar presencial, e a gente está encontrando um tempo de ajuste. Mas, especialmente para o tema que a gente está tratando, que é a inclusão dos talentos com deficiência, a pandemia provou de vez que sim, é possível você trabalhar de casa, que sim, é possível você adaptar ambientes e ferramentas e conectar absolutamente todo mundo. Tá? No entendimento que a Microsoft tem em relação de tecnologia, que é a mesma definição da Organização Mundial da Saúde, nós entendemos que são as pessoas que são deficientes, são os ambientes e as ferramentas. Se a gente adaptar os ambientes e as ferramentas, todos participam. Hoje, um dos grandes desafios que a gente encontra é a disponibilidade imensa de ferramentas e tecnologia que já estão disponíveis hoje e que, infelizmente, poucas pessoas conhecem e utilizam. Eu vou dar um exemplo: legendas. É possível fazer uma apresentação de PowerPoint, que é a ferramenta da Microsoft de apresentação, com legendas. Você fala e a tecnologia de inteligência artificial já traz a legenda. Eu pergunto para o Fernando. Fernando, quando você está numa apresentação que tem legenda, isso ajuda numa situação onde você não consegue ouvir o que a pessoa fala? Bastante, Ricardo. Preciso nem sentar no canto da mesa. Posso até sentar em qualquer lugar. E olha que interessante, ajuda uma pessoa com deficiência auditiva, ajuda uma pessoa assistindo uma apresentação num ambiente barulhento e também ajuda uma pessoa que fala um outro idioma. Essa questão da tecnologia inclusiva, no evento, esquece de levar um microfone para essa pessoa, para fazer a pergunta no microfone, para que todos consigam ouvir. Isso é simples. Ela não só é inclusivo para as pessoas que estão no auditório, mas para pessoas que estão participando de uma conferência, por exemplo, remotamente, isso também é importante. Quantas vezes as pessoas que estão num auditório fazem perguntas que quem está online não consegue ouvir? Então, o outro desafio que a gente tem é essa adaptação de processo e treinamento das pessoas para que o conteúdo chegue de forma acessível. Um exemplo a gente tem citado muito aqui pelo Fernando na questão da audição, mas pode ser também por uma questão, por exemplo, de alguém com uma deficiência visual, uma pessoa cega. Se você tiver um conteúdo numa apresentação e você não descrever esse conteúdo, essa apresentação não é inclusiva. Então, são aspectos que eu encontro hoje como um grande desafio. O conhecimento de todas as ferramentas de tecnologia disponíveis e como as empresas podem adaptar processo e treinar pessoas para garantir que esse ambiente seja inclusivo. Te escutando, Ricardo, você falou, né, o vale a pena. Isso se conecta muito com um tema que a gente conversa bastante, tem na nossa pauta muito, e principalmente depois da pandemia, cada vez mais aqui dentro da empresa, que é o propósito. Né? Inclusive, o dia que você escolhe, nós temos um modelo híbrido, para algumas áreas nós somos 100% remotos, nos adaptamos a trabalhar 100% remotos para algumas áreas que antes sequer seria talvez cogitado. Por exemplo, nossos atendentes trabalham 100% remotos. Algumas áreas da tecnologia trabalham 100% remotos. E as outras áreas, a gente tem um modelo híbrido, onde a gente fala muito, né, que o dia ou o momento que você vai escolher, que é uma escolha do colaborador, estar lá na empresa, né, para trabalhar fisicamente na empresa, que seja com um propósito, né? Um propósito porque tem uma reunião importante, ou um propósito porque vai se conectar com outras pessoas do time ou de outras equipes. Eu acho que isso é bem importante e faz parte dessa adaptação do novo normal, que todo mundo chama, né? Nesse momento do híbrido. E a gente vê a evolução das ferramentas. Como que foram criadas várias ferramentas, como que é cada vez mais possível tornar acessível, e a tecnologia vem evoluindo para suportar isso. Então, um ponto que você colocou
da geração automática de legendas no Teams, por exemplo. Nós fazemos reuniões no Teams hoje e é possível gerar automaticamente legendas. Muitas vezes no modelo híbrido também, onde a gente tem algumas pessoas dentro de uma sala de reunião, outras espalhadas em casa, onde estiverem trabalhando, em alguns momentos, sim, não só para, por exemplo, um profissional com deficiência auditiva, mas também para pessoas que não estão ali dentro daquela sala, a legenda, ela ajuda a você entender o que está sendo apresentado, o que está sendo falado, né? A tradução, por exemplo, de apresentações são feitas por profissionais que estão fora, falam com um sotaque específico, e alguém pode não entender muito bem. Então, eu volto para o ponto que o Sartori nos trouxe, né? Às vezes são pequenas adaptações que tornam aquela experiência mais efetiva, mais agradável e que fazem com que aqueles profissionais estejam cada vez mais inseridos e o que gera mais valor para a empresa, né? Isso é maravilhoso, cria um ciclo virtuoso aí nisso. Absolutamente, Wanda. E uma das questões e que a gente vê assim, talvez para quem está ouvindo, pensa assim, tá bom, mas o que eu posso fazer então para o meu dia a dia, para o meu ambiente de trabalho, ou se eu vou ingressar no trabalho, como que eu posso ser inclusivo? A dica são 3 Cs que a gente fala, que é, primeiro, criar conteúdos acessíveis. Quando a gente cria, por exemplo, um documento Word, uma apresentação no PowerPoint, qualquer documento digital que a gente venha criar, já crie esse documento acessível. Se você não sabe criar esse documento acessível, é fácil. Tem um menuzinho em todo o pacote da Microsoft que você pode validar a acessibilidade antes de compartilhar. Então, criar conteúdo acessível. O segundo, quando você compartilha, que é o segundo C. Então, quando você compartilha, faz uma apresentação com legenda, inclui a legenda. Compartilhe o conteúdo com antecedência para que pessoas que utilizam, por exemplo, um leitor de tela, possam já consumir esse conteúdo antes de entrar na reunião. É um exemplo de compartilhar de forma inclusiva. E o terceiro está na parte de você consumir, é você saber as alternativas que você tem por conta como usuário para configurar o seu computador para que você tenha uma melhor experiência. Aqui um exemplo que parece simples, mas ele é fundamental e dá muita diferença. Pessoas que são daltônicas, elas podem configurar o sistema operacional e o Windows para adaptar com as cores que a pessoa consegue identificar. Então, muitas vezes, algumas empresas compartilham conteúdo, por exemplo, um painel de controle tem a luzinha vermelho, amarelo e verde. E, às vezes, essas cores, para pessoas daltônicas, fica mais difícil. Então, o sistema ele consegue adaptar essas cores para que a pessoa consiga consumir o conteúdo de uma forma independente e pessoal e poder participar de uma forma inclusiva. Então, criar, compartilhar e consumir. São 3 dicas bem legais que a gente pode implementar no dia a dia e criar um ambiente mais inclusivo para talentos com deficiência. Maravilhoso, maravilhoso. Falar essa dica do consumir, por exemplo, aí da importância da gente estar sempre monitorando as novas tecnologias, né? O tema que você comentou das cores, por exemplo, é algo que, por exemplo, eu hoje não uso e convivo com uma série de profissionais que sim têm daltonismo. Então, é uma dica bem bacana. Sartori, acho que está todo mundo um pouco curioso, né, para saber um pouco mais sobre a sua área, sobre o que você faz, né, sobre esse momento que eu acho que a gente está fazendo tão importante de lançamento do 5G no país. Conta para nós um pouco assim das suas ações, dos projetos que a tua área atua. Compartilha um pouco com o pessoal, seu dia a dia. O nome da área que eu estou hoje, né, responsável, é o Mobile Access Background Development, em São Paulo, traduzindo um pouquinho esse nome todo, é a área que é responsável para garantir a implantação dos projetos, né, de acesso e de transmissão, que é o backhaul, voltado para a parte de micro-ondas e satélite, na rede celular, no âmbito do Estado de São Paulo, todo o Estado de São Paulo, em linha com as estratégias da companhia. E também a outra vertente é a gente garantir a qualidade dos serviços, né, da nossa rede, com foco na experiência do cliente, através de otimizações e ajustes contínuos, e também garantir a máxima eficiência dos nossos equipamentos, nossos ativos instalados. Traduzindo um pouquinho isso, agora, tudo isso que eu falei com um projeto, acho que é bem bacana, vou colocar o Ana no comecinho, que é o lançamento do 5G. Dividindo um pouquinho a atuação
nessa nossa área em duas frentes. Eu acho que é bem bacana, uma experiência bem gratificante, muito orgulho, que foi a estratégia do 5G que a TIM adotou para o lançamento dessa tecnologia. Vou falar bastante aqui, eu cuido de São Paulo, então vou falar um pouco da cidade de São Paulo, que foi a gente fazer a densificação dessa tecnologia, a deliberação dessa entrada nessa tecnologia aqui na cidade. E foi um projeto bastante desafiador, um prazo bastante curto, né, em torno de 6, 7 meses, com a expectativa de estar liberando essa frequência, essa tecnologia lá no meio do ano. E no dia 4 de agosto, quando a Anatel liberou aqui, a gente conseguiu cumprir esse objetivo de colocar essa densificação e atender todos os bairros da cidade de São Paulo com a tecnologia 5G. Isso representa 820 estações implementadas naquele momento. Também é algo, inclusive, porque a gente estendeu essa tecnologia para toda a população, todos os clientes da TIM, estão fazendo essa abrangência tão densificada. E tecnologia essa que acho que está bastante discutida sobre os benefícios que ela traz, né, por potência, velocidade, pode evoluir a saúde, educação, vários aplicativos que estão por vir. Então, você estendendo isso a toda a cidade já nesse primeiro momento, acho que isso é muito interessante. E outra vertente, também desafio, falando um pouquinho da área de otimização, o que é essa otimização, manter essa qualidade da rede. Esse projeto 5G também foi um desafio bem diferente dos demais, que é diferente do 2G, 3G, 4G, que a gente, conforme íamos implantando a rede, a gente conseguia liberando sites, fazendo os ajustes necessários. O 5G a gente não pôde trabalhar dessa forma, porque para a Anatel fazer a liberação do 5G era necessária a limpeza do espectro, a limpeza da frequência que a gente usa no 5G. Que se fosse liberado antes, sem ter uma interferência nas redes de televisão, que transmite seu link pelo satélite, então só pudemos começar a atuar nessa rede após a liberação da Anatel. Então, no dia 4 de agosto, quando a Anatel deu essa autorização, à meia-noite, a gente liberou os 820 sites de uma vez só. Então, foi um desafio para esse time de otimização fantástico, porque, de uma vez, liberar 820 sites e fazer, num tempo muito curto, esse ajuste dessa rede, foi um trabalho bem desafiador. E conseguimos, num tempo bem curto, colocar essa rede nos padrões e na qualidade para dar a melhor experiência do cliente na tecnologia 5G. Então, acho que, falando um pouquinho da área, né, tantos os números das palavras que eu fui traduzindo num projeto que eu acho bastante interessante, e deixa a gente muito orgulhoso, né, fazer parte desse momento tão histórico, a famosa quarta revolução, né, que tanto falo, desse lançamento do 5G. Então, falando um pouquinho da área, do projeto. É maravilhoso, assim, ser o executivo ali à frente da implantação, da otimização, nessa virada, na maior cidade do país, né? Eu acho que é um baita desafio, com certeza liderar esse time e os resultados que a gente tem visto dá um super orgulho. Fico muito feliz por você, pelo seu time, Sartori. Acho que assim, o trabalho da otimização é um trabalho contínuo, né? Porque acho que a gente ainda não sabe todos os casos de uso e todos os novos negócios que vão surgir a partir do 5G, né? Então, acho que é um trabalho que o time faz continuamente, né? Sabe, cada dia uma novidade, cada dia um cenário. É bem bacana mesmo, é um desafio bem interessante. E, Fernando, enquanto você falava, a Microsoft participando aqui, ouvindo também, aprendendo muito sobre comunicação em 5G. Eu tenho uma história que eu li, que a telefonia ela foi inventada pelo Alexander Graham Bell. Ele tinha a mãe e a esposa surda. E ele também era um intérprete de Libras, né, no americano, né, no canadense, no caso, é ESL, né, do inglês, e ele buscava, como um inventor, uma forma de ajudar pessoas surdas a se comunicarem. Ele inventou primeiro um aparelho chamado Audiograph, e por acidente ele descobriu o telefone. Eu confesso que quando eu ouvia você falar, eu fiquei imaginando se o Grambel tivesse aqui no call, nessa live, e se ele imaginaria para onde a tecnologia caminharia, se a gente falasse de 5G com ele, quão fascinante seria, mas mais fascinante
como ele ficaria talvez maravilhado de imaginar um executivo com deficiência auditiva liderando uma iniciativa para implementar essa tecnologia de ponta numa das maiores cidades do país, numa região de maior relevância da América Latina. Então, é fascinante esse avanço da tecnologia e também é fascinante o protagonismo de talentos como você puxando isso. Isso é muito bacana. Legal. Esse lado é até bacana, por esse lado, né? É legal mesmo. Eu queria talvez perguntar para você, Auana, hoje, o tema da nossa live hoje é como incluir pessoas com deficiência, e eu acredito que a gente, dialogando aqui, a gente pode encontrar caminhos para promover, e eu queria, assim, na sua experiência e perspectiva como aliada do tema, conta para a gente, assim, quais inacessibilidades que você tem encontrado e visto hoje no mercado, com relação à dificuldade da inclusão dos talentos com deficiência, e uma perspectiva que você possa passar sobre canais e recursos. Conta um pouquinho para a gente, o que você podia trazer um pouquinho para a gente como uma aliada no tema? Você colocou os 3 Cs, né? Um pouquinho de tempo atrás, né? O do criar conteúdo acessível, compartilhar e consumir. Acho que se a gente pensa num ambiente mais macro, a gente está falando de criar políticas e mostrar que é possível. Então, por exemplo, eu acho que esse tipo de ação, como essa live, por exemplo, e a gente trazendo o nosso executivo à frente de uma área tão crítica, que é a nossa rede, na maior cidade do país, né, na implantação do 5G, um profissional com uma deficiência auditiva, mostrando que isso é possível. Eu acho que quando a gente compartilha esse tipo de experiência, a gente já está tornando, a gente já está mostrando que é possível, já está mostrando que existe acesso, né? Que existe acesso para esse tipo de profissional. Acho que além disso, desse tipo de ação, criar políticas, fomentar, né? Tratar o tema como um tema mais amplo de diversidade, né? Trouxe um número antes, a gente está falando de 24% da população no Brasil. Então, nós estamos falando de um volume de pessoas enorme no mercado, que são consumidores, né, que são também nossos clientes ou potenciais clientes. Então, como que nós, aqui dentro de casa ou em outras empresas, nos adaptamos ou temos aquela representatividade aqui dentro para nós adaptarmos nossos produtos e nossos serviços a este tipo de público? Então, acho que é bastante importante criar políticas, fomentar, né, e apoiar de maneira estruturada, a gente ter essa representatividade dentro de casa, porque a gente cria, não sem a referência, a gente cria com o lugar de referência, né, com as pessoas que representam aquele grupo. Então, isso também eu acho que é uma forma de tirar barreiras de inacessibilidade. E acho que, junto com isso, esse estudo e esse olhar para fora, né, de ferramentas, processos, pensar numa evolução contínua, porque a cada momento estão surgindo novos aparelhos, novos softwares, a inteligência artificial está evoluindo muito, né? Então, a gente falou aqui das legendas, a gente fala de textos com audiodescrição já em diversas linguagens. Então, estamos falando aqui já de criação de documentos que já vão acessíveis e que a gente pode compartilhar com toda uma companhia, manuais, treinamento. Então, a gente está falando aqui de um ferramental já disponível hoje que suporta muito esse processo de inclusão. E isso tende só a aumentar. Isso tende só a evoluir. Então, eu acho que esse olhar para evolução contínua, pensando em ferramentas, processos, olhar para outras empresas e pensar em como a gente pode fazer melhor, é algo também que precisa ser feito. Fantástico, fantástico. E eu adoro esse ponto, Ana, que você trouxe, que a melhor forma de uma organização melhor servir seus clientes é ter representatividade desses clientes dentro da sua própria fábrica, dentro da sua própria empresa. Então, contando uma organização do tamanho da TIM, uma organização do tamanho da Microsoft, no Brasil, 24 milhões de pessoas, 46 milhões de pessoas com deficiência
se a gente não tiver essa representatividade internamente, a grande chance de criar produtos que excluem, criar experiências que não são experiências ideais, elas podem acontecer por a gente justamente não ter essa representatividade. Então, eu concordo integralmente da importância da gente, né, buscar essa referência, essa perspectiva já dentro da empresa. Ricardo, e conta um pouco para a gente, assim, pensando na Microsoft, uma Big Tech, né, global, uma empresa que, se a gente olhar para a história das Big Techs, a Microsoft é que está sempre aí nos top 10, né, quando a gente fala em valor de mercado, e é uma empresa que vem se reinventando muito, e, obviamente, criando devices, softwares que suportam também a acessibilidade no mundo. Já vi alguns videozinhos, né, a abertura de caixa, enfim, que envolvem N situações. Assim, dentro do portfólio de vocês, né, como que você vê as ferramentas, como que a empresa tem tratado isso, como que é estruturalmente, se tem uma vertical, né, se a área de pesquisa e desenvolvimento está com esse olhar, como que funciona? Agora, muito obrigado pela oportunidade e pela pergunta. A missão da Microsoft, a missão global da nossa companhia é empoderar pessoas e organizações no planeta a fazerem e conquistarem mais. Quando a gente fala de todas as pessoas e organizações, claramente isso inclui pessoas com deficiência também. No mundo, são 1,3 bilhões de pessoas com deficiência. A gente falou do Brasil, 46 milhões, no mundo, 1,3. A Microsoft é uma empresa de escala global. O grande momento, eu acredito, que aconteceu para a Microsoft foi descobrir que, através da inclusão de talentos com deficiência ou a criação de soluções para profissionais e pessoas com deficiência, isso podia gerar uma fonte de inovação e experiência, a situação começou a ficar mais interessante. O que aconteceu? Com o avanço da tecnologia, uma das tecnologias que surgiu, além do 5G, a gente viu uma convergência de várias tecnologias, é a tecnologia da inteligência artificial. A tecnologia da inteligência artificial é interessante porque é uma das soluções que nós, humanos, inventamos, que ela é maleável e ela gera prosperidade econômica e inclusão social, se bem feita. E quando a gente usa o conceito de adaptar ambientes e ferramentas para as pessoas, a inteligência artificial ela tem a capacidade de ouvir, de interpretar, de enxergar. E se você não tem uma dessas habilidades disponíveis, você pode expandir a capacidade humana para ter uma interação com uma ferramenta ou com o ambiente. Então, a tecnologia ela se torna um aliado em adaptar ambientes e ferramentas e incluir todo mundo. Então, isso trouxe para a gente diversos cenários para a gente poder pensar e falar como que a gente pode fazer o bom uso da tecnologia para incluir. Foi a nossa descoberta de perceber que, conforme a gente fazia mais essas descobertas ou investigava, mais a gente procurava essas referências nos talentos com deficiência. E aí, uma busca enorme na Microsoft, e aqui a gente deixa na live também, não só da Microsoft e do nosso ecossistema, a gente tem pouquíssima representatividade de talentos com deficiência no mundo tech. E a gente precisa urgentemente de talentos com deficiência, permanente, temporária ou situacional, participando desse mercado para ajudar a gente a criar soluções inclusivas. Eu aqui nessa conferência, eu estou utilizando uma imagem de fundo. Essa imagem de fundo, eu dei a descrição no comecinho, mostra o logo da Microsoft, mas o que eu quero trazer com isso? Quem inventou no mercado esse conceito de imagem de fundo em conferências de videoconferência foi uma engenheira surda, que ela tinha dificuldade em conferências para fazer leitura labial, até então nem existia legenda na época que ela trouxe essa tecnologia, ou a legenda era precária, e conforme os engenheiros trabalharam em fazer a tomada de imagem da câmera para ficar focada na face da pessoa, eles conseguiram, então, tirar a distração de fundo. No começo, isso ajudou muito as pessoas que fazem leitura labial. E as pessoas viram também que você pode colocar diferentes fotos e personalizar a tua experiência de comunicação. Eu acho que esse é o grande ahá da tecnologia. É quando as pessoas percebem que quando você cria experiências inclusivas,
você, na verdade, está criando experiências. A acessibilidade é igual a experiência. E eu acho que essa foi a grande equação que bateu dentro da Microsoft. E, de uma forma muito feliz, a gente tem um trabalho intenso de trazer acessibilidade em todos os nossos produtos. Então, a tua pergunta, Luana, é um departamento, é uma área? Não, isso é um conhecimento horizontal no DNA da nossa corporação, onde a gente concebe e cria produtos by design acessíveis. E cria desafios? Muitos, muitos, porque às vezes você tem uma questão de tempo de lançamento para o mercado. Se você for incluir tudo, talvez a gente prefere postergar um lançamento para lançar um produto de uma forma correta, como um exemplo, né? E só não fica ainda mais forte e numa escala maior pela falta de talentos que a gente tem hoje no mercado de uma forma geral, como a gente comentou, não só para talentos com deficiência, o mercado de tech está demandando muitos talentos, mas acho que foi esse grande momento de a gente conseguir trazer a inovação através da inspiração em criar soluções inclusivas para pessoas com deficiência. Acho que existe um ponto que você colocou das oportunidades, da ausência desses talentos. Aí a gente pensa um pouco em quais são os skills, né? Muitas vezes, acho que profissionais com deficiência ou sem, mas no nosso caso aqui, a gente está falando de profissionais com deficiência, podem sentir aquela famosa síndrome de impostor, achar que não está apto para, né? E é muito importante a gente compartilhar e trazer à tona esse tema, mostrando que a gente sente a falta desses profissionais, que eles precisam sim se candidatar, precisam sim se lançar nesses desafios para que a gente possa transformar e evoluir quando a gente fala de acessibilidade, né? E transforma a experiência de todos. Eu queria dar um exemplo prático, exatamente na sua fala. Uma vez nós contratamos um talento, esse talento se chama Dave Den, ele é um dos nossos líderes de acessibilidade da Microsoft, ele tem paralisia cerebral, e numa reunião um dia, ele chegou, trouxe o computador dele, colocou na mesa, pegou um garfo e abriu o laptop dele com um garfo. E todo mundo olhou, assim, você abre o laptop com um garfo? Ele falou, que com a minha mobilidade com as mãos eu não consigo. E ali houve uma discussão de falar, será que a gente tem uma forma mais inteligente de ajudar as pessoas a abrirem um laptop? E dali a gente conseguiu lançar uma série linha de produtos que você consegue colocar em cola e stickers, que você pode tornar qualquer produto mais acessível, sem a necessidade de uso de um garfo, de uma faca ou qualquer outro objeto. A gente só conseguiu essa perspectiva porque um talento com deficiência mostrou como fazia e a gente conseguiu, em conjunto, aprimorar de uma forma que mais pessoas pudessem fazer. Quando a gente não tem essa perspectiva, fica difícil a gente saber o que fazer. E é isso, né? A gente criar inovação para todas as pessoas. Exato. Para todas as pessoas, que no final é resolver um problema, uma demanda real de uma pessoa real. Então, se aquela pessoa não está ali representada, como nós vamos saber? Né? Eu acho que esse é o ponto que eu coloco para as organizações também. Quanto é importante essa questão da representatividade dentro das organizações, da criação de programas, né, de ações afirmativas nesse sentido. Exato. E tem um lado também de uma organização como a TIM, o Fernando comentou, em muitas situações, e eu compartilho isso por experiência e trabalho nesse tema, de pessoas com deficiência ou que adquiriram uma deficiência, que não se sentem confortáveis em compartilhar com a organização, com o time, de uma necessidade de alguma tecnologia assistiva, de alguma adaptação do ambiente para isso. Então, para quem hoje aqui participa, talvez lidera uma organização ou tenha poder de influenciar uma cultura, de criar esse ambiente seguro, como, por exemplo, a gente está vendo aqui com a TIM, o Fernando foi o próprio relato, de criar esse ambiente onde as pessoas possam se expressar e que a organização tenha as condições para adaptar esses ambientes para que todos consigam contribuir. Isso é de extrema importância. Aí eu queria fazer uma pergunta que surgiu do pessoal que está nos acompanhando aqui na live agora.
que pode ser para o Sartori e para você, Ricardo. E Sartori, assim, pensando no 5G, né? Como que o 5G pode facilitar a adoção de iniciativas de inclusão? Se você, Sartori, conhece algum caso prático ou alguma experiência em laboratório que possa facilitar esse tipo de iniciativa? Eu acho assim, o 5G, o que a gente pode esperar nessa analogia de acelerar, talvez, esse assunto de inclusão? Então, a velocidade muito maior do que as nossas tecnologias. Então, a latência, que é o tempo de resposta, muito curto, quase real time. A gente tem uma possibilidade de conexão, a gente sai de 1.000 dispositivos conectados, equipamento, para 1 milhão, de 10 mil para 1 milhão, desculpa. Então, isso traz a internet das coisas, que a gente tanto comenta, já temos isso, em escala muito menor, mas com 5G isso vai acelerar de forma exponencial. Com essa latência, com todas as possibilidades que essa tecnologia vai trazer, eu acho que tem uma gama de descobertas, né, Ricardo? Acho que de soluções, de aplicações para a inclusão muito grande, Muito mais. inteligente. Então, a gente tem um universo aí fantástico para desbravar com essa nova tecnologia. Eu acho que muita coisa vai... Você nem imagina, Belmano, que nós vamos... Daqui o que vai surgir de profissões, que vai surgir de aplicações com essa tecnologia. Então, Exatamente, Fernando. E eu comentaram, né, que a tecnologia ela é maleável, ela cria prosperidade econômica e social. Então, pensar no 5G e na tecnologia como algo maleável que a gente pode construir. E a grande questão é como a gente constrói e cria tecnologias e soluções que a gente não deixe pessoas para trás ou que a gente crie soluções que excluam outras pessoas. Então, eu acho que está nesse grande desafio, nesse dilema, nesse universo de possibilidades. Alguém perguntar quais possibilidades 5G? Você pode fazer hoje em telemedicina um monitoramento onde em milissegundos você tem informações biométricas e contextuais de uma pessoa que requer um cuidado. Você tem automação de internet das coisas, como o Fernando comentou, de carros autônomos, que a gente está começando a discutir. Isso vai ser uma questão de mudança de vida para uma pessoa, por exemplo, com deficiência visual ou que alguém que não sabe dirigir ou que não pode dirigir um carro. Então, as possibilidades que derivam de soluções que permitam essa conectividade são imensas. Então, é um universo a ser construído. Eu acho que fica a grande questão de como garantir que a gente construa esse universo que seja acessível para todos. Acho que é o The Good Future, né, que a gente escuta, assim, um pouco, acho que essa é a ambição que a gente tem, né? E aí, Ricardo, olhando um pouco para dentro da Microsoft, mais uma pergunta que surgiu, existem iniciativas específicas para colaboradores com deficiência crescerem profissionalmente e serem promovidos dentro da empresa? Muito boa pergunta. E sim, existe. A Microsoft, como política, a gente tem um conceito de vagas afirmativas. O que são vagas afirmativas? Existem áreas que a gente sim tem preferência por talentos com deficiência. Não porque a gente contrata deficiência, mas porque esse talento que tem eventualmente uma deficiência permanente, a perspectiva que essa pessoa traz é importante para aquele time e aquele projeto. Todas as nossas vagas, todas as vagas no nosso site, elas estão abertas e a gente convida talentos com deficiência para participarem. Tá? E dentro da Microsoft, a gente tem uma comunidade de talentos com deficiência, que a gente em inglês chama ERG, Employee Resource Group, é um grupo de resources de funcionários, é um grupo geral de pessoas com deficiência e a gente tem temas. Então, tem, por exemplo, o grupo das pessoas com deficiência auditiva, o grupo das pessoas com deficiência visual, mobilidade, autismo. A gente tem pessoas que podem entrar por temas, tá? E nesse tema, a gente conecta muitas conversas com a nossa área de recursos humanos. Então, esses profissionais podem destacar o que está funcionando, o que não está funcionando, e existem políticas e formas onde a gente recebe, eventualmente, áreas em que a gente pode melhorar, seja em plano de carreira, seja em promoção, seja em adaptação de ambiente, onde a gente trabalha para atender essas demandas. Que é muito importante que a gente quer destacar, e quem está aqui ouvindo, falando, nossa, a Microsoft, impressionante, faz tudo.
Então, a gente tem desafios, um monte de desafio assim que a gente precisa trabalhar, e a gente vê esse tema sob um aspecto de jornada, jornada e aprendizado. Os temas, as situações, elas mudam. Por exemplo, pandemia, mudou inclusive para a própria Microsoft. Como lidar com a situação? Um dos grupos que mais ajudou a Microsoft durante a pandemia foram profissionais com deficiência de mobilidade permanente. Muitos deles sofreram algum tipo de acidente que ao longo da vida, que essas pessoas acabaram por acabar com uma deficiência permanente. Essas pessoas, elas criaram um documento ajudando todos os profissionais da Microsoft a lidar com saúde mental nesse processo que foi da pandemia, da gente ficar recluso sem interação social. Então, é um processo de duas vias, mas respondendo sim, tem esse grupo, é um grupo muito forte interno, e a gente está procurando mais talentos para ingressar na Microsoft para se juntar nesse grupo. É muito bacana escutar isso e ver como a questão abrange a acessibilidade e a empatia, né? Quando você fala, por exemplo, do tema da pandemia, por exemplo, eu tenho filhos, né? E sei como crianças pequenas, como nesse momento, né, de pré-alfabetização ou alfabetização, estarem reclusos em casa, né, por quase 2 anos praticamente, como que isso afeta e como que isso de fato afeta no comportamento, e essas pessoas vão se tornar adultos profissionais, né? Então acho que assim a gente criando esse good future, usando a tecnologia a favor da acessibilidade, trazendo isso para o público geral, como nós estamos fazendo aqui agora com essa ação, mostrando que é possível já hoje, e imaginem as possibilidades, né, quando a gente fala da evolução do 5G, né, Sartori, e com tudo que vai vir para a educação, né, para, enfim, telemedicina, saúde, como o Ricardo colocou também, acho que as possibilidades são ainda desconhecidas, nós não temos noção do impacto, e espero realmente que a gente crie esse impacto muito positivo na sociedade. E, Ana, tem mais uma pergunta da Jaqueline, para mostrar um exemplo eu comentei de criar, compartilhar e consumir conteúdo, né? Num exemplo, ela pediu, como é um exemplo no Excel, por exemplo, de você compartilhar um conteúdo, vou dar um exemplo da criação, compartilhamento e consumir. Por exemplo, se você está no Excel e você cria um gráfico, o gráfico é uma imagem. Então, se você não der uma descrição para esse conteúdo de um gráfico de uma pizza, ou um gráfico que seja ele qual for, mas você não descrever, uma pessoa que, por exemplo, utiliza um leitor de tela, quando receber esse arquivo Excel e essa imagem não vai ter contexto. Então, o motivo da gente criar a descrição da imagem dentro do Excel é um exemplo dentre inúmeros outros exemplos que a gente pode passar de acessibilidade. Que bacana, gente. Eu quero passar a palavra para a Débora, quero agradecer essa oportunidade, agradecer esse momento, seu Sartori, Ricardo aqui, o Sérgio fazendo a tradução em Libras para nós, da gente estar podendo aqui compartilhar com o público a experiência que nós temos aqui na TIM, a visão da Microsoft como uma empresa global sobre o tema, e mostrar que é possível, né? Débora, deixa a palavra de fechamento aí com você. Obrigada, Ana, obrigada, Ricardo, obrigada, Fernando. Um bate-papo incrível, trazendo muita informação para nós. Agradeço a Ana trazendo números reais do mercado de tecnologia, né, Ana? Quantas oportunidades a gente tem inclusive aqui na TIM. E como que isso também, né, nós estamos abertos a promover a inclusão de pessoas com deficiência. Então, a gente quer, de uma forma bem concreta também, divulgar as nossas oportunidades, dizer que estamos abertos. Estamos com vários processos seletivos para as nossas áreas tech, né, Ana, para as nossas áreas de rede. Trazendo aqui, agradecer ao Fernando por ter nos trazido a sua experiência, a sua trajetória aqui na TIM, hoje executivo, numa área tão estratégica e importante. É muito legal também o Ricardo nos trazer esse histórico, né,
enfim, muito legal essa experiência da Microsoft. Algumas falas, Ricardo, ficaram muito aqui marcadas, como os ambientes e ferramentas, né, precisam ser pensados para todas as pessoas. Quando a gente começa a pensar e ter esse mindset, tudo fica mais fácil de acontecer, né? Então, muito obrigada aí por compartilharem todas essas informações conosco. Eu acho que fecho aqui, né, dizendo que a gente precisa realmente da tecnologia como aliada para a gente promover a inclusão, e ela pode, né, como a Ana trouxe, ela pode, e ainda será muito mais, né, Ana? Muitas coisas ainda estão por vir, muitos avanços da tecnologia que vão ainda mais facilitar todo esse processo. Então, gente, hoje a gente tem mais uma das nossas ações aqui, nessa semana especial, que a gente promove tanto para os nossos colaboradores, pessoas com deficiência, como também em parceria aqui com a Microsoft, como também no nosso LinkedIn, disponibilizando as nossas oportunidades, e, em especial, quero comunicar que a parceria entre a TIM e a Microsoft vai além dos nossos negócios. A gente também é parceiro agora do programa Conecta Mais, onde a gente está gerando aí bastante capacitação e empregabilidade. Em especial nessa semana, né, Ricardo, nós convidamos as pessoas com deficiência no mercado, da sociedade em geral, para conhecerem o programa, conhecerem a nossa parceria e também as oportunidades que a gente tem aqui na TIM e na Microsoft. Queremos muito recebê-los todos aqui, em breve aqui no time. Bom, pessoal, a gente tem também aqui na descrição do evento uma breve avaliação desse nosso bate-papo. Contamos com vocês para que a gente possa sempre melhorar e aperfeiçoar, trazer novas temáticas e promover esses bate-papos tão importantes para nós. Muito obrigada, boa tarde a todos e até a próxima. Obrigado, boa tarde. Obrigado. Obrigada, pessoal. Boa tarde. Obrigado.